Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Prax Talks. E esse a gente traz uma dinâmica um pouquinho diferente das que a gente está acostumado a fazer. Geralmente eu convido algum consultor, algum gestor para contar algumas estratégias de que eles aplicam nas suas lojas. E eu decidi fazer um pouco diferente. Eu convidei, acho que um dos clientes mais antigos e mais especiais que nós temos aqui na Prax, que é o pessoal da Fiber, aqui com o Rafa, para eles contarem, cara, a trajetória deles. Eles contarem exatamente como é que eles cresceram, tiveram das marcas mais conhecidas em 2020, eram as referências, e depois como é que eles fizeram um processo de transformação, pivotaram o negócio, e agora já são, porra, mega referências, né? Acho que sempre, nunca deixaram de ser, cara, uma empresa incrível. E a ideia é que eles contarem um pouco como é que eles construíram essa marca, como é que eles cresceram, quais são as estratégias que eles usam. E para isso, convidei o Rafael Tondin, que é o gestor de tráfego e de automação da Fiber. A gente conversa bastante, eu admiro muito o trabalho deles, para contar exatamente essa trajetória da empresa e como eles seguem crescendo. Rafa, cara, um prazer, obrigado aí por aceitar o convite e, cara, e tá contigo, cara. Conta um pouco aí como é que vocês estão, cara, como é que vocês estão dando muito certo no e-commerce e crescendo a marca de vocês até, cara, porra, é recorde atrás de recorde, né? Eu que agradeço a oportunidade aí, Edu. Então, contextualizando um pouco, hoje eu cuido ali na Fiverr de toda a parte de anúncios e também de automações, então incluindo Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads e TikTok Shops, que são as nossas principais frentes hoje. Então, a jornada da Fiverr. A Fiverr, então, ela estourou durante a pandemia, que foi a primeira máscara esportiva do mercado. Então, todo mundo tinha aquela dor de vai fazer um futebol, vai fazer uma academia utilizando a máscara, estava engolindo o tecido ali enquanto respirava ofegantemente. E a Fiverr, ela desenvolveu, então, uma máscara que ela tinha, tipo, um suporte que fazia com que tu conseguisse respirar normalmente, sem ficar com aquela sensação de engolindo a máscara. Então, durante a pandemia, a gente bateu ali 100 mil pedidos. Nessa época, eu ainda não era o gestor de tráfego da Fiverr. Eu entrei no momento pós-pandemia, que foi a crise. Eu entrei no pior mês de faturamento da Fiverr. Então, a gente teve que se reinventar, porque a gente tinha um produto que estava dando super certo e literalmente morreu porque já não tinha mais a demanda. Acabou a pandemia, o pessoal não precisava mais de máscara, então foi aí que a gente lançou a sapatilha Fiber Training, que ela é uma sapatilha de musculação que ela proporciona a sensação de tu estar descalço. Então, como muitas pessoas sabem, tipo, o treino descalço, ele fortalece, ele vai te dar mais amplitude de movimento, ele vai te dar mais força, vai fazer com que tu sinta mais propriocepção, né, que é a sensação de controle do corpo. Então, a gente teve que gerar demanda para um produto que as pessoas ainda não sabiam que precisavam dele. Então, E o pessoal não associava esse produto à marca de vocês, né? Não. Então, foi bem difícil no início, porque a gente teve que gerar demanda para um produto que as pessoas não sabiam a necessidade. Então, a gente teve que gerar toda uma construção, desde a ideia de, tipo, eu preciso desse produto porque ele vai ajudar nisso. Então, a gente começou a investir forte no Meta Ads, principalmente, e fazendo toda a nossa estrutura ali no Google Ads, mais de fundo de funil. Então, a gente gerava a demanda dentro do Meta Ads, Instagram e Facebook, e quando a pessoa ia para o Google, ia para o YouTube, ia pesquisar sobre o produto, a gente aparecia ali nas primeiras posições da pesquisa para não perder esse cliente. Então, o nosso investimento médio nos últimos 3 anos foi de 180 mil por mês em Meta, e realmente, tipo, a gente investiu pesado, assim, principalmente no início, para gerar essa demanda, né? Hoje a nossa distribuição por canal, eu peguei os dados desde o início do ano e distribuí para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo hoje. Então, nossa principal fonte de faturamento hoje é o Meta Ads, com 33,24%. Depois, em segundo lugar, a gente tem os influenciadores, que a gente também investiu muito forte na parte dos influenciadores. Chegou momentos ali que a gente estava com mais de 150 influenciadores ativos.
A gente já teve grandes nomes. Hoje, na verdade, a gente está com o Cariani, mas a gente já teve o Muzi, Angela Borges, então grandes nomes ali do fisiculturismo já trabalharam com a gente para fazer toda essa parte de reconhecimento de marca e geração de demanda, né? No Google Ads, então, 17,28% do faturamento. SEO também a gente investiu forte, tanto otimização de página, tanto otimização de velocidade, toda a estruturação do site. Hoje representa 14,12% do nosso faturamento. E-mail, 9,08% do faturamento e WhatsApp, 7,17%. Aqui é mais questão de automação mesmo, recuperação de carrinho abandonado. A gente tem alguns disparos pontuais, assim, tipo, por exemplo, Black Friday, Dia do Cliente, mas o que a gente explora mais de campanha mesmo é no e-mail. Aqui é mais forte a parte de automação. E como é que tu vê nessas distribuições do faturamento a parte do ROI? Assim, o que são os canais assim que estão entregando mais e quais são os canais que hoje você está vendo assim, que estão com uma entrega um pouco mais não tão, já foi maravilhoso e não está mais tão forte assim, como é que você está vendo assim essa parte? Cara, em relação ao nosso melhor ROI, com certeza é Google Ads, disparado, porque a gente trabalha mais a parte de fundo de funil, né? Porque a gente não gera muita demanda no Google. A gente trabalha mais campanhas de shopping, campanhas de pesquisa, remarketing, mas a gente não roda, por exemplo, não mais público frio para YouTube, geração de demanda para público frio. Então a gente trabalha essa estrutura mais de remarketing mesmo, mais pegando aquele lead mais quente, aquele cara que já viu a gente, foi procurar e encontrou nós. Então, aqui a gente tem um ROI bem alto. Influenciadores, o nosso ROI... primeira posição seria Google Ads, depois Meta Ads e depois influenciadores. Aqui tem um ROI absolutamente maior, mas também... infinito, mas... o investimento é mínimo, né? E os influenciadores hoje, lembra uma época que vocês faziam aparições do Pânico, né? Que geravam um baita pico, né, nas vendas, mas depois já segurava. Como é que está hoje a estratégia de vocês com base em influencers? Cara, hoje a gente está trabalhando com alguns influenciadores maiores, tipo Cariani, assim, Angela Borges, e a gente também tem os influenciadores médios e pequenos, né? A gente está voltando agora mais para influenciadores médios e pequenos, porque os influenciadores maiores, assim, eles cobram um valor muito alto e, na grande maioria das vezes, eles não entregam o ROI que precisa entregar. Tipo, tem todo aquele trabalho de reconhecimento de marca, fazer branding e tal, mas pensando em venda, tipo, pensando em ROI, eles não entregam o que deveria, sabe? Então, por isso que a gente está partindo mais para esse trabalho de, tipo, micro-influenciadores, médio-influenciadores, porque às vezes a gente tem um resultado muito melhor ali do que nesses grandes nomes de influenciadores, né? E no Meta Ads, ano passado, a gente teve alguns problemas de inconstância, até, na verdade, até início do ano ali, por abril, mas de abril para cá a gente conseguiu melhorar bastante o nosso ROI dentro do Meta Ads, fazendo simples ajustes. Tipo, por exemplo, a gente tinha muito costume de fazer escala vertical. Então, dentro de uma campanha, a gente ia aumentando o orçamento ali, 20% a cada 2 dias, respeitando a regra de otimização, mas chegava um teto ali que ela não entregava mais o que precisava. Então, tipo, tinha campanhas com R$3.000 por dia de orçamento e não entregava nem perto da estratégia que a gente está usando hoje. Hoje, o que a gente faz? A gente trabalha mais na escala horizontal, então a gente pega uma campanha que está performando bem, por exemplo, eu tenho uma campanha da sapatilha que está performando muito bem com interesse advantage, com sugestão para musculação, por exemplo. A gente duplica essa campanha e vai mudando as faixas etárias. Então, vou botar essa daqui de 24 a 35, essa daqui de 34 a 45, essa daqui só homem, essa daqui só mulher. Então, a gente vai pegando variações daquele público mais amplo que funciona bem e fragmentando ele em várias campanhas menores com um orçamento menor. Então, a gente começa com um orçamento de R$100 por dia na campanha e o nosso teto de investimento dentro da mesma campanha é R$300 por dia. Então, essa foi o que deu mais certo, assim. Então,
tipo, realmente mudou o jogo nos últimos meses fazer isso. E é o que a gente pretende continuar fazendo daqui para frente, porque a gente notou uma melhora significativa, assim, no ROI aplicando essa estratégia, sabe? Então, a gente desfragmenta aquele público maior em vários menores e vai duplicando campanha. E outro ponto é que eu vejo bastante gente que me pede, assim, no WhatsApp, no Insta, é sobre posicionamento. Desde que lançou o posicionamento Advantage, a gente foi uma das primeiras contas do Meta ali a ficar sabendo, porque a gente tem aquele programa de performance, e a gente começou desde o beta, ainda nem estava liberado nas outras contas, eles liberaram para nossa, e falaram super bem sobre o posicionamento Advantage, e desde então a gente só usa Advantage. Então, tipo, só posicionamento Advantage. Antes era só nível de campanha e anúncio, né? Não tinha o conjunto de anúncio. Agora, de um mês e pouco para cá, agora tem o conjunto de anúncio. Então, tipo, tu vai criar uma campanha, ele não dá mais opção de selecionar a campanha Advantage, mas tu consegue deixar isso segmentado lá no público. Então, a gente usa o público Advantage com sugestão de interesse. Então, a gente não deixa, tipo, o interesse fixado, a gente deixa o algoritmo trabalhar. E deixa eu te perguntar uma coisa. E vocês têm feito mais algumas ações, como, por exemplo, aquela do Pânico, que eu achei aquela do Pânico muito legal, né? Então, algumas coisas mais fora da caixa, assim, mais fora do convencional. O que mais vocês têm feito? Cara, a gente fez bastante Pânico, só que os últimos que a gente tinha feito, a gente não teve um ROI tão significativo, porque o investimento lá é bem alto. Mas, tipo, os programas do Pânico, assim, era uma loucura. Era sempre no horário do meio-dia. O Bernardo, que é o dono da Fiber lá, convocava todo mundo para ficar no atendimento, até eu ficava no atendimento. E, cara, 8.000 pessoas no site a gente já botou numa única vez. Então, tipo, o cara abriu o dashboard ali da Shopify e começava a subir de 100 em 100, assim, os acessos. Tipo, coisa bizarra. E pedido. Mas é tudo muito rápido, assim, o investimento naquele dia, ver naquele dia, é quase um ROI instantâneo, não tem nem janela de atribuição, quase. Cara, tipo, ele até respingava, tipo, para 2 dias. O dia em si era muito bom. No outro dia, o faturamento, tipo, era uns 30% do dia principal. E no outro dia respingava um pouco também. Mas era, tipo, coisa de outro mundo, assim, de, tipo, botar muito cliente na loja, começar a pedir, assim, o cara deixava as notificações de venda da Shopify ligadas no celular, parecia que estava bugado o celular, assim. E, cara, em marketplace, vocês se metem, estão nesse jogo, não estão nesse jogo? Como é que vocês estão enxergando isso? Cara, a gente está no marketplace, na Shopee, Mercado Livre, Amazon, mas não é muito nosso forte. A gente até atua nesses mercados, mas o nosso foco principal é o e-commerce. O faturamento é mínimo perto do faturamento que a gente tem no e-commerce hoje. E outra pergunta, assim, que eu tenho curiosidade. E já pensaram em ir para uma linha mais loja física? Sim, se vocês terem uma pop-up store, terem uma loja Fiber, assim, já fez, assim, tá nos planos? Cara, pior que isso daí eu já até comentei com o Bernardo, mas essa parte mais física e estratégica a longo prazo, às vezes nem acaba chegando em mim, mas o meu foco total é 100% o e-commerce mesmo. Mas Legal. tá de planos futuros, sim. Legal, que legal. Show, legal conhecer um pouco, assim, de como é que é esse mix aí, de onde vem as vendas, né, e legal. Então, o que eu estava comentando ali sobre a estratégia no Meta Ads, a gente também, um dos critérios que a gente utiliza para aumentar o orçamento, daquela regra que eu te falei, dos 20% a cada 2 dias, respeitando o valor máximo de R$300, é a atribuição de último clique, que era o famoso Ruas Praxis. Então, a gente, além, tipo, a atribuição normal ali do Meta é clique de 1 dia e visualização de 7 dias, né? Mas a gente foca em aumentar o orçamento realmente naquelas campanhas que estão trazendo uma conversão direta. E, tipo, a pessoa viu o anúncio, clicou, entrou, comprou. Então, esse é o nosso sinal verde para aumentar o orçamento. Por mais que o ROAS esteja acima, às vezes, numa campanha que não esteja
com o ROAS de último clique tão alto, a gente não aumenta o orçamento. O nosso parâmetro para aumentar o orçamento é o ROAS de último clique. Então, como eu comentei ali, 90% das campanhas utilizam posicionamento advantage. A regra também de aumento de orçamento, o ROAS tem que ser maior do que 5 para aumentar o orçamento em 20% a cada 2 dias. Isso de último clique, né? Se tiver entre 3,5 e 5, a gente faz a manutenção do orçamento ali, mantém o orçamento que está. E se tiver menor do que 3,5, pausa. A gente não tem apego a criativo, não tem apego a campanha. Se baixou de 3,5, pausa e tenta outras. E eu acho que uma das coisas que mais destaca a Fiverr, assim, em relação a algumas marcas que estão no mesmo nicho e em relação à performance, é a nossa estrutura de teste de criativo. E, cara, isso daqui faz toda a diferença. A gente testa muito criativo mesmo. A gente tem uma equipe ali de 4 pessoas que trabalham praticamente só no desenvolvimento de criativos. E, cara, é de 10 a 20 criativos novos por semana, fora os dos influenciadores, que a gente pega os criativos que os próprios influenciadores produzem para subir nas campanhas e faz diferença. Porque às vezes tu encontra um criativo que ele performa bem por um tempo, só que logo ele satura e para de performar. E se tu quer manter uma constância de faturamento e uma previsibilidade de faturamento, cara, tu precisa estar sempre renovando o criativo. Porque senão vai chegar uma hora que os teus melhores criativos pararam de performar e tu vai fazer o quê? E como é que... Conta um pouco mais dessa estrutura de vocês aí, é um criativo por campanha, como é que funciona, me conta mais, assim, fiquei bem curioso. É um criativo por campanha. Tipo, a gente cria a campanha, conjunto de anúncios ali define o público advantage, o nosso melhor público, e apenas um criativo naquela campanha. E porque daí assim a gente consegue ter uma visão melhor de quais criativos estão realmente performando e ir fazendo os ajustes com base neles. Porque acontece, a gente sempre tenta aprender ao máximo com os nossos criativos. Então, tipo, eu percebi que esse gancho inicial, esses 3 primeiros segundos, eles performaram muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar lá com o pessoal que faz a produção dos vídeos, vou falar, a gente precisa começar com o mesmo gancho, vamos fazer mais umas 4, 5 variações desse criativo, mas o decorrer do resto do vídeo vai ser diferente. E a gente vai fazendo algumas variações daquele criativo. Então, tipo, a gente isola uma variável e vai testando outras variações dentro daquele mesmo anúncio que estava dando bom. Mesma coisa, a gente faz reciclagem de criativo também. Tipo, por exemplo, teve um criativo lá em 2023 que deu muito bom. O que a gente vai fazer? A gente vai ver qual que era o roteiro que tinha por trás daquele criativo, então a narração ali que estava falando, e a gente vai tentar fazer aquele mesmo criativo com outros takes. Então a gente só vai pegar a narração ali que estava por trás e mudar os takes, tentar botar alguma coisa mais chamativa, fazer alguma coisa mais impactante, mas com o mesmo roteiro que estava por trás. E, cara, tipo, é fatal, assim, tipo, funciona sempre. Então, pode falar. E, cara, de 10 a 20 criativos novos por semana, ou seja, tu lança quase, vamos lá, quase 2 criativos por dia, tu tá subindo. Sim, todo dia subindo campeonato. E é só ROAS que tu tá olhando, ou assim, em criativos também, alguns tu tolera, assim, esse aqui tá levando muito tráfego pro site, então eu vou tolerar, porque o CPM dele é muito baixo, o CTR dele é muito bom, mas não tá gerando venda. Não, cara, é ROAS, é venda. É ROAS. O Bernardo me cobra, vocês não fazem ideia do terror psicológico que é. É na vírgula, assim, cara, 3,51 tá dentro, 3,49 tá fora, é nesse nível. Exato. Tipo, a gente tem até uma automação em Python que faz todo esse... Na verdade, o meu trabalho hoje dentro do Meta Ads é subir criativo novo. Essa parte de aumentar orçamento, pausar a campanha, manter orçamento, é tudo uma automação em Python que ela, a cada 2 dias ela roda, pega todas as informações da conta e pausa o que está ruim, aumenta o que está bom e mantém o que precisa manter ali, que está entre 3,5 e 5. Então, tipo, não tem apego nenhum a criativo mesmo. Se o rosto estiver menor de 3,5, pô, já E mata vai tirar fora. Isso, já tira fora. E em quanto tempo, assim? Cara, porque demora uns dias até começar a ir.
Né? Qual que é a verba de teste, assim, de erro que tem? Cara, 14 dias. Tem 14. tem pessoas que falam que é muito, tem pessoas que falam que é pouco, mas tipo, foi o tempo ideal assim que eu encontrei entre a campanha em ter uma boa fase de aprendizado e começar a entregar um resultado legal, sabe? Então, a gente deixa fazer essa análise também da automação ali, ela analisa sempre os últimos 14 dias. O que acontece? Às vezes vai ter 2, 3 dias que a campanha foi super bem. E daí tem 1, 2 dias que foi muito mal. Só que, cara, tipo, no longo prazo essa campanha ela vai dar um resultado legal. Então, tem gente que fica olhando só 1, 2 dias para trás. Cara, tipo, vai. Hoje em dia, essas empresas, tipo Meta, Google, elas investem bilhões e bilhões e bilhões nesses algoritmos porque é o que mais gera dinheiro para elas. Então, tipo, o aprendizado que tem por trás dessas plataformas é muito maior do que o aprendizado que está na nossa cabeça. Então, a gente tem que deixar o tempo da campanha aprender e fazer o que ela precisa para gerar um bom resultado. Não dá para ficar agindo na emoção, pausando campanha toda hora, ou dobrando orçamento, que eu também já fiz isso no passado, só que, cara, não funciona. O cara tem que dar o tempo do algoritmo, tem que dar o tempo da otimização da campanha, porque isso realmente faz toda a diferença. Sim, e aí E tu usa tudo com Advantage. Legal. Cara, que confiança total no algoritmo. Cara, isso é muito interessante. E a equipe de criação é totalmente interna. Vocês têm gente externa, assim, ou, cara, é tudo dentro de casa, vocês mesmos vêm com as ideias? Cara, a maioria é tudo dentro de casa, só tem um guri que é de São Paulo, que, se eu não me engano, ele presta serviço, mas também é da casa, e que daí ele vai realmente nas academias, gravar com os influenciadores e tudo mais. Sim, que os É, influencers também estão lá em São Paulo, não estão em Porto Alegre aqui. isso, Vocês nem acredito. estão em Porto Alegre, né? Na verdade, né? Quem dirá quem garopava pescando. É. E mais uma pergunta. E aí grava tudo na empresa, e é mais vídeo? Ou vai testando Reels com estático? A 90% é vídeo. A gente até testa alguma coisa de estático, mas a grande maioria é vídeo. E mais uma pergunta, assim, o quanto que no Meta, tu tá sempre mexendo, tu tá sempre mudando o criativo, tu tá sempre mudando a campanha, tu tá sempre otimizando nessas duas pontas. E o teu site, tu também tá sempre otimizando ele? Tu tá sempre subindo foto nova, descrição nova, fazendo teste AB no teu site também? Como é que funciona isso? Cara, no site a gente mexe bem pouco, assim, tipo, a gente já tem mais ou menos um layout ali de estrutura que converte bem. Hoje a nossa taxa de conversão média do e-commerce ali, ela fica entre 2,8, 3, é uma taxa de conversão bem boa. Então, a gente acaba não mexendo muito, assim, no site, nem em copy, nem em imagem, sabe? Mas é otimização, assim, em termos de velocidade. Isso é até um dos pontos, assim, que a gente peca às vezes, de, tipo, não fazer mais teste AB no site. Então, tipo, esse é um ponto que a gente acaba pecando um pouco, mas com certeza a gente tem que melhorar nessa parte. Sim, mas o foco tá ali, cara, na geração. Vamos trazer gente, vamos fazer o pessoal nos conhecer e tudo mais. E o site falar, cara, o site de vocês é, é top de linha, né? Porra, não, é aquele site assim que você vai dizer, cara, o site geralmente que tem erro tem esse problema, esse problema, esse problema. Cara, não tem. O de vocês é muito gabarito, né? É, então vira quase ajuste fino, né? Ficar mexendo no site de vocês também, né? Sim, Legal. E o Google Ads ele é muito mais, aí ficaria ali muito mais no fundo funil. Isso, hoje a gente está focando, a gente já focou bem no início ali da geração da demanda da sapatilha, um pouco de campanhas de geração de demanda, de YouTube para público frio no Google, mas hoje a gente trabalha só com a demanda mesmo dos clientes, então, tipo, campanha de pesquisa para público frio e remarketing, campanha de shopping para público frio e remarketing, que aqui é campanha Performance Max, né, hoje em dia, e YouTube para remarketing também. Mas é mais aquele público quente mesmo, aquele público que já nos conhece, ou a pessoa que já entrou no nosso site vai ser impactada depois pelos nossos anúncios. E me veio uma dúvida aqui, TikTok, metendo lá ou não? Cara, TikTok, a gente tá tendo uma performance muito boa no TikTok Shops, de Legal. tipo, surpreendente, assim, esse mês de agosto,
a gente teve, é o segundo mês de TikTok Shops, né? E a gente faturou 25% do valor total do e-commerce só no TikTok Shops. Caraca. Absurdo. Eu me espantei, assim, com o resultado. Não tem o impacto do TikTok, então vai mexer muito a estrutura de vocês já no curto prazo. É que tem o TikTok Ads, né, que a gente direciona para o site, que daí ali a gente está rodando só remarketing praticamente, e o TikTok Shops, que daí a venda não vai lá para dentro da Shopify, né? Mas sim, cai direto no RP, né? Isso cai direto no RP. Mas, cara, vendeu 25% do valor total que faturou no e-commerce. Eu achei bizarro, assim, o resultado. Sabe? E a estratégia parecia... Como é que é a estratégia de vocês lá? Cara, no TikTok Shops a gente fez uma promoção. A gente tem a Octo, que é um grip de treino, que ele é um valor ele é um ticket mais baixo, né? No site estava R$ 69,90 e a gente fez uma promoção no TikTok Shops por R$50, R$ 49,90. E daí a gente distribuiu a amostra para vários influenciadores e daí eles postam o vídeo e tem o botão ali do TikTok Shops no próprio vídeo. E daí ele viraliza. Isso, daí, tipo, tem uma campanha que tu cria lá e automaticamente ela já importa todos os vídeos dos influenciadores para essa campanha. E ele vai distribuindo o orçamento da forma que ele acha mais inteligente, sabe? Mas, tipo, é 100% meio que automatizado, assim. Tu só define o orçamento que tu quer gastar por dia, o ROI que tu quer e o negócio vai. É mais fácil ainda. É mais fácil ainda. Cara, é bizarro, assim. Tipo, tu define a meta de ROI, o orçamento diário e o resto faz tudo sozinho. Cara, impressionante. Impressionante. E tu, tipo assim, a forma que tu vê, assim, o canal de dicção, cara, eu acho que TikTok vai seguir representando muito aí pra vocês. Cara, acredito que sim. Mas, tipo, pelo que eu notei, assim, tipo, que eu conversei com a galera também que tá atuando no TikTok Shops, tem performado muito bem, assim, produtos de ticket mais baixo, sabe? Então, a gente fez o teste com a sapatilha também e o strap, que daí é na faixa de 159, 179, e a gente não teve, tipo, 20 avos do resultado que teve na Octo por ser um produto de ticket mais barato, sabe? Então, eu acredito que isso, cara. Assim, tem que pensar em um produto de ticket mais barato mesmo, que a pessoa pensou, teve vontade de falar. R$50, vamos lá, não é pouco dinheiro, mas também tu não pensa 3 vezes antes de comprar, né? Se gostou, tu te empolga, né? Sim, daí tu teve uma demanda brutal por esse produto, e concentrou num produto, ou seja, esse produto explodiu de venda esse mês. Vendeu muito, muito. Legal, legal. Pô, que interessante essa estratégia de TikTok aí, bem... Vou te falar a verdade, tá? Cara, eu falo com muito lojista, né? Tu deve imaginar que eu fico o dia inteiro falando com loja. E eu nunca escutei uma pessoa dizendo que tava adorando o TikTok Shop. E tu foi o primeiro, cara. Sim, foi bem... Tô bem surpreso aqui. Na verdade, eu gostei bastante de escutar isso. Sim. Não, mas é bem... E a gente fez aquela campanha de promoção. Que, tipo, isso foi o grande diferencial, já deixando a dica pra galera aí que vai assistir. Que tu consegue criar uma promoção lá dentro do TikTok Shops em determinado produto. Então ele fica meio com o preço arriscado, sabe? Então, esse produto estava com R$ 69,90 e agora está R$ 49,90. Então isso daí também ajuda bastante. É mais um gatilho, né? Bem legal, bem legal. E, então, como a Praxis transformou a nossa operação? Então, no início, a gente não, tipo, principalmente o que mais me ajuda em tudo, assim, é a parte do ROI. Porque o que acontece? Hoje a gente tem custo de influenciador, a gente tem custo de TikTok, a gente tem custo de Google, a gente tem custo de Meta Ads. E, cara, o cara tem que pegar os custos de tudo que é lugar, pegar faturamento, ficar fazendo as contas dia a dia, é desumano. Tipo, eu perdia muitas horas por dia fazendo isso. E como eu comentei anteriormente, tipo, eu sou muito cobrado em relação a ROI, porque a gente investe pesado e, consequentemente, a gente precisa entregar resultado, porque senão não fecha a conta e daí... E o Rafa sai voando. Toma o pé na blusa. Então, passava bastante tempo por dia, mais de 3 horas diária, retirando informação de tudo que era lugar, Google Analytics, Meta, TikTok, Shopify,
e facilitou muito a nossa vida com a Praxis. A Praxis hoje é a primeira coisa que eu faço no dia. Eu entro lá e vejo como é que foi o ROI do dia anterior, porque isso daí já me dá... já é um sinal verde, é um sinal vermelho de tipo, bah, tá indo bem, ou bah, preciso parar, rever o que está acontecendo, porque se continuar assim não vai dar. Então, cara, a primeira coisa que eu faço no dia é entrar ali no painel da Praxis, ver como é que foi o ROI do dia anterior, e daí sim eu faço os ajustes ali conforme necessário. Diminuir um pouco o ROAS desejado nas campanhas do Google, ou aumento, porque a gente também tem essa questão... hoje a gente tem a nossa estrutura padrão ali no Google Ads, e a única coisa que a gente muda é o ROAS desejado das campanhas. Então, se a gente quer que gaste mais e, consequentemente, traga mais acessos, a gente dá uma diminuída no ROAS desejado, e se a gente vê, pô, tá gastando um monte, não tá trazendo o retorno esperado, a gente vai ali e aumenta um pouco o ROAS desejado. E seguindo aquela mesma regra do Meta, né? 20% também no ajuste do ROAS a cada 2 dias. E a nossa principal transformação com a Praxis, então, é uma visão mais clara, assim, de a gente realmente ter tudo ali numa tela só facilita muito a nossa vida. O ROAS por último clique, que é o que eu tinha comentado ali com vocês, isso daqui para mim faz toda a diferença, que é um sinal verde, é um sinal vermelho ali para aumentar o orçamento das campanhas. E como eu uso a Praxis na prática, então, atribuição padrão das plataformas, mais o ROAS Praxis, que seria o ROAS de último clique. O ROAS Praxis, então, permite otimizar criativos para conversão direta, que é o que eu estava comentando lá, que é o ROAS de último clique. Monitoramento do ROI dos influenciadores e outras mídias, que como a gente tem todo aquele investimento em influenciadores, os influenciadores não é que nem o Meta e que nem o Google. Tipo, por exemplo, no Meta está investindo ali, sei lá, 5 mil por dia, está tendo um retorno ali de 20 mil reais por dia. Tu consegue ter uma constância desse investimento, desse faturamento. No Google também. Só que os influenciadores não. Os influenciadores, às vezes, tipo, sei lá, hoje o Cariani postou um story com a sapatilha. Pô, dá um boom de venda. Só que amanhã ninguém postou nada. Daí a venda vai lá embaixo. Então, tipo, eu consigo ter uma análise melhor, assim, dos influenciadores também, analisando ali o todo na Praxis. Análise comparativa, então, dos influenciadores versus o tráfego pago, que às vezes eu jogo na cara do Bernardo, assim, eu falo, cara, tira o dinheiro dos influenciadores e dá na minha mão. Tem que lutar pelo orçamento, né? Tá louco? Eu ganho por comissão ali também. Então, quanto mais lucrar, melhor para mim também, né? Então, às vezes, a gente até bate de frente em relação a algumas coisas. Mas, o melhor, o que a gente busca é mais margem, né? E também os múltiplos dashboards ali para diferentes áreas da empresa, como a parte dos custos ali, que é bem interessante para nós, poder acrescentar tipo, custos de outras plataformas, custos de time, porque antes a gente tinha tipo, isso tudo em planilha, né? A gente tem ali os custos dos investimentos em anúncio, o custo, o faturamento da Shopify, só que tem vários outros custos por trás, né? Custos de Active Campaign, de disparo de Whats, de influenciador, de time, de plataforma. Então, a gente consegue ali na Praxis adicionar todos esses custos ali no painel de custos e já entra lá no cálculo do ROI e facilita muito, muito, muito a nossa análise. Tá pronto já. Tá pronto. E o resultado final, então, uma metodologia disciplinada, mais os dados precisos da Praxis que fizeram essa transformação completa que a gente tem na Fiverr hoje. Então, desde que eu estou lá, que foi 17 de outubro de 2022, até o dia que eu montei esse relatório, que foi semana passada, a gente teve 304 mil pedidos, atribuições mais claras e precisas, muita economia de tempo operacional. Realmente a Praxis salvou ali minha vida. Era realmente desumano fazer análise de todas essas campanhas e distribuição desse investimento em diferentes áreas e poder encontrar o ROI. A visibilidade total, né, que nem a gente comentou ali, de ter um painel que unifica tudo, e a gente consegue ter um crescimento exponencial sustentável. Então, a gente, com certeza, tipo, como qualquer outra empresa, a gente passou por alguns meses ruins, principalmente ali no início, que a gente investiu muito pesado em um produto que ainda ninguém conhecia.
Então, a gente teve que abrir mão de certo lucro lá no início para poder fazer esse crescimento da marca, mas hoje a gente tem uma operação muito estável e sustentável, sabe? Tipo, a gente tem um crescimento gradual, só que o crescimento ele também acompanha o nosso lucro, né? Então, a gente não está crescendo loucamente ali, abrindo mão da nossa margem. Então, a gente tem um crescimento sustentável hoje e a Praxis ajuda muito nisso, justamente por essa análise muito mais fácil, né? E do pior mês para os números recordes. Então, isso daqui é uma coisa que me anima muito, assim, de, tipo, eu pensar que, eu peguei a empresa no pior mês dos caras e a gente virou o que virou hoje, sabe? É um negócio que me anima bastante. Mas é engraçado, essa última frase pra mim é a melhor, porque assim, no início eu falava, Fiber, que Fiber? Das máscaras, todo mundo conhecia. Cara, hoje tu fala a Fiber das máscaras, ninguém conhece. Cara, não é, lógico, né, tem gente que sabe, mas tu fala, fala Cariani, fala do Muzi, fala das sapatilhas, cara, Fiber, cara, então assim, é muito legal, assim, como mudou a marca, como a marca decolou, né, e cara, eu acho que acho um dos melhores cases, assim, cara, como no digital, assim, cresceu sempre no digital, com N estratégias diferentes, cara, é muito legal, assim, acompanhar vocês, eu entro nos números de vocês e me assusta, assim, eu sempre, caraca, como é que esses caras estão faturando tanto, cara, porra, é muito no final das contas eu descobri hoje, né, cara, é muito mais método, é muito mais estratégia, muito mais gestão do que sair contratando um monte de influenciador achando que eles vão vender alguma coisa, cara. Tu acabou de mostrar cara, tá, tá mais pra ciência, né? Exato, é ciência de dados, mas e não adianta, tipo, é os dados que mudam o jogo, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa muito analítica. Tipo, eu não dou um passo sem ter uma previsão de como é que vai ser, sei lá, os próximos 10 dias em relação àquilo, sabe? Então, tipo, isso faz toda a diferença hoje com quem trabalha com marketing digital, que é realmente, tipo, o cara ser fissurado em dados, pegar, ficar analisando, pensando, fazendo conta, e é isso que vai fazer a diferença, sabe? Porque o cara ficar investindo por investir em coisas que o cara não sabe qual que vai ser o retorno, cara, dá um tiro no pé, né? Porque Loucura. é loucura, porque hoje em dia está cada vez mais concorrido, cada vez mais anunciante, o preço por anúncio cada vez mais caro. Agora também fiquei sabendo ali que vai ter um imposto sobre anúncio também, né? Que vai entrar aí agora início do ano que vem. Então a tendência é cada vez ficar mais difícil, né? Até trazer um caso aqui, eu comecei a atuar também na gestão de anúncios da Fiverr lá nos Estados Unidos e, cara, realidade completamente diferente. O que a gente tem aqui de CPM de 20 a 25 reais para o público que a gente tem como nosso melhor público, lá é 45 dólares. Então, olha a diferença. É uma diferença de, tipo, de 25 para 200 e poucos reais. É 10 vezes mais caro, quase, vamos lá. Exato, exato. Então, tipo, é uma realidade que não é a nossa agora, mas pode ser que seja futuramente. Então, investir cada vez mais em canais como e-mail, WhatsApp, trabalhar bem essa parte de retenção de clientes, sabe? De analisar aquela análise RFM lá e ver quais os clientes que realmente tem que explorar para tentar tirar um proveito disso. Hoje a gente está olhando muito, muito, muito para isso, que a gente já notou isso daí que, tipo, tá cada vez mais difícil, cada vez mais caro os anúncios. Então, a gente está olhando bem para essa parte de retenção de clientes, explorar isso. Tanto que, se a gente analisar aqui em cima, praticamente 20% do nosso faturamento é a retenção de clientes. Que é, aqui a gente já tem o lead dos caras, entendeu? Tipo, são clientes que estão inscritos na nossa lista. Então, nosso plano é crescer bastante esses números aqui nos próximos anos. E conta um pouquinho rapidinho dessa experiência anunciando nos Estados Unidos. Assim, como é que são os maiores aprendizados que tu tá tendo lá e que também tá importando para cá, né? Cara, para ser bem sincero contigo, tipo, a gente iniciou a operação lá e a gente teve que travar a operação de não, a gente travou os investimentos em anúncios lá porque não estava dando o retorno esperado em relação à ROI. Então, o CPA muito caro, justamente por causa do CPM.
Então a gente atuou pouquíssimo tempo ali. E acabou travando a operação lá. A gente está só com TikTok Shops hoje nos Estados Unidos. Mas Meta Ads a gente teve que abandonar de mão porque, cara, lá é mar de peixe grande. Lá, se o cara não tem muito dinheiro para investir em anúncio, não gira. Ou o cara tem um produto assim muito diferenciado que o cara consiga um CPA extremamente baixo. Mas pensa que a gente entrou lá com vídeos já validados, site já validado. Então, tipo, a gente já tinha tudo validado. A gente, claro, transcreveu os vídeos para inglês e tudo mais, mas mesmo assim a gente não chegou nem perto de ter um ROI que precisava para fazer virar. Então, a gente literalmente teve que desistir do Meta Ads lá e ficou somente com o TikTok Shops. Sim, segue a estratégia, mas vamos começar primeiro por um caminho, depois talvez a gente volte para esse caminho aqui. Exato. Uhum. E tanto Meta quanto Google? Cara, a gente começou só no Meta Ads, a gente não chegou a rodar Google. Cara, e assustou, assim, foi assustador. Uhum, assustador mesmo. Cara, que loucura. Eu sabia que era caro, mas na minha visão era 3 vezes mais caro, não era 10 vezes mais caro. Eu também. eu até tenho uns amigos que já rodaram um anúncio lá, em outros países e eles comentaram que era mais caro, mas eu não imaginei que era tão mais caro assim, sabe? Sim, tipo, inviabiliza. Não tem como, né? Tipo, como é que tu vai pagar, tipo, um produto que tá R$179 aqui no Brasil, vendia lá por 30 e poucos dólares. Cara, como é que tu vai aceitar um CPM de $45? Não fecha a conta, sabe? Sim, não vai fechar nunca a conta. Só se o cara tiver um CTR de 20%. Sim, mas beleza. Aí cada um sabe seu CTR e todo mundo sabe que é meio difícil chegar nesse, né? Exato, tipo, não tem como, né? Cara, que loucura, mas cara, crescer a marca também é isso, né? Testar esses novos mercados, tá, vai dar agora não é a hora, vamos tentar de novo, né? Crescer é isso também, né, cara? É assumir risco. Testar, né? Não adianta. Se o Senão cara vai ficar... quer sair da zona de conforto do cara, o cara tem que assumir alguns riscos, né? Senão o cara vai, não, se eu vender essas unhas, eu estaria ganhando muito dinheiro. Cara, mas já tentou? Ainda não. Cara, testou, botou o pé na água. Não é agora, vai talvez ser ano que vem. Mas é loucura. A gente vê, a gente até estava falando outro dia lá no Estados Unidos é caríssimo, né? E tu pega um outro país, por exemplo, a gente atende muito cliente na Argentina. Cara, os ROAS a gente vê de 2 a 3 vezes mais maiores, né, que no Brasil. A gente, caraca, os caras ganham muito dinheiro. Não, só que lá eles têm que pagar imposto em cima. Eu acho que eles pagam 50%. Aí, pô, o ROAS já cai 2 vezes, aí tem que botar mais 50% em cima, cara, o ROAS já fica a mesma coisa, né? Então, cara, tem que testar mercado a mercado, né? Muita peculiaridade, né? Mas legal, assim, cara, é muito, muito legal, velho, a estratégia de, cara, muito mais de aquisição de cliente vocês, né, como é que tá vindo essas vendas, né, como é que vocês estão nutrindo. E hoje, então, o foco é seguir crescendo base, mas também trabalhando agora cada vez mais LTV, recompra e tudo mais. Exato. A gente vai subindo o orçamento, procura sempre estar subindo o orçamento no Meta Ads e no Google Ads, dentro do ROAS que a gente precisa, claro. Tem meses que a gente tem que dar 2 passos para trás, para depois, no próximo, tentar voltar a crescer. Mas hoje o que a gente mais está analisando mesmo e focando é na retenção de clientes. Tipo, lógico, estamos fazendo tudo que precisa ser feito ali em relação à Meta, Google e TikTok, mas a gente está com um olhar especial assim para essa parte de e-mail e WhatsApp. Pô, muito legal, cara, muito legal. Cara, Rafa, muito legal, adorei, cara, adorei. Não tinha ideia, cara, eu não sou especialista em tráfego, mas cara, adorei a estratégia de vocês, cara, gostei muito, assim, acho que o case da Fiverr é muito legal, acho que o trabalho de vocês é incrível e, cara, eu acho que só te agradecer por compartilhar um pouco do teu trabalho, um pouco das estratégias que vocês têm executado e têm realizado, têm aprendido dia a dia, semana a semana, mês após mês aí. E, cara, espero te ter novamente em breve aqui falando sobre outro tema também. Claro, com certeza, conta comigo. Cara, cara, brigadão, obrigado pelo convite. E, bom, eu vou deixar teus contatos aqui pro pessoal, se alguém quiser aprender mais contigo, eu vou dizer para te contatarem, tá? Eu vou fazer o marketing para ti. E também
E também, cara, pô, também te agradecer pelo marketing que tu fez pela gente, né? Porque eu adoro saber como as pessoas usam a nossa ferramenta, como o pessoal usa a Praxis. E é legal. E agora eu já te mostrei um spoiler, né? Então vai facilitar ainda mais tua vida, né? Aquele spoiler ali, ó, promete, hein? Foi legal. Rafa, valeu, brigadão pelo convite. E pessoal, espero que tenham gostado. Vou deixar os contatos do Rafa aqui. Acho que vocês podem, cara, ter muita inspiração aí de como vocês podem melhorar a gestão de tráfego de vocês e fazer cada vez, cara, aumentar suas vendas, melhorando o ROI e ganhando mais dinheiro. Pessoal, obrigado, agradeço a atenção e valeu. Tamo junto, valeu, abraço.